licença autorizada, já foi dada a largada, então, muito bem. A palestra de antes aqui do Rubens, né, ele fala um pouco sobre, imagina, como funcionam as impressoras, né, então eu vou tentar trazer aqui na prática o que nós temos feito com a impressora num campo de atuação que é totalmente alheio, à primeira vista, ao assunto dessa feira aqui de hoje, né. Vamos falar de reconstrução facial forense. Tem a ver com as coisas do CSI, você vai pensar, né? Tem a ver, mas não é o mesmo glamour, certo? Da vida real, tá? Bom, meu nome é Paulo, eu sou dentista, né? Eu sou formado em odontologia e a minha especialidade dentro da odontologia é a odontologia forense, ou odontologia legal, que são sinônimos. Atualmente eu trabalho fazendo perícias odontológicas, perícia no plano de saúde, perícia civil de pacientes contra dentistas lá no Fórum de Santos, onde eu resido, e eu ensino odontologia legal na Universidade de Ibirapuera e aqui na Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas, né? Tem até a presença dos meus queridos alunos aqui, que vieram por livre e espontânea vontade dele, de passarem, tá? Não foi na base da chibata desta vez, certo? E vou tentar contar a minha história aqui, para vocês saberem como que a gente tem que trabalhar. Eu estou aqui hoje representando uma ONG sem fins lucrativos chamada Ebrafol. Ebrafol quer dizer Equipe Brasileira de Antropologia Forense, Odontologia Legal, né? Nós somos uma ONG sem fins lucrativos e a gente está trabalhando para promover os direitos humanos de um modo científico. Nossa, mas como assim? Coisa viajante. A gente usa os nossos conhecimentos de odontologia legal e tecnologia 3D para fazer 3 frentes de trabalho. A primeira frente de trabalho é prestar serviços periciais mais técnicos para quem nos solicita, IMLs, faculdades, institutos de perícia. Então, nós temos uma parceria com a USP de Ribeirão Preto. Quando eles examinam ossadas desconhecidas que entram lá, né, eles fazem todo o estudo antropológico para tentar identificar e, paralelamente, a gente fornece para eles a reconstrução da face a partir dos ossos. Porque a partir, né, dessa imagem, dessa face reconstruída, alguém pode reconhecer isso, pode disparar uma faísca que identifica aquela pessoa desconhecida, né? Então, a gente atua fazendo serviço gratuitamente para esses institutos. A gente treina também os peritos que desejam conhecer essas técnicas, a gente fornece treinamento. Ano passado, por exemplo, nós fomos a Sinop, no Mato Grosso, e a gente fez um evento que era aberto ao público, com uma parte prática somente para peritos criminais do estado do Mato Grosso, né? Foi esse encontro técnico-científico de perícia. Foi muito bacana porque a gente ensinou os peritos como digitalizar coisas sem scanner, sem tomógrafo, né? Então, e eu gostaria, até esqueci de falar, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui para conversar com vocês, pode me interromper, pode ficar à vontade. Eu fico tão imerso nesse universo aqui forense que às vezes eu acabo pulando coisas, mas fiquem à vontade, certo? Bom, o que é o legal dessas coisas? Né? Nós passamos um dia inteiro só com os peritos criminais, vieram de partes diversas do estado do Mato Grosso, e o mais legal é que a sociedade tem enxergado esse tipo de iniciativa como relevante, né? Do meu conhecimento, a gente não tem nenhuma ONG que faça esse tipo de trabalho. E esse treinamento acabou sendo até noticiado a nível nacional, né? É um sinal interessante que o nosso trabalho está indo no rumo certo, né? Claro que é legal a sua avó ver você na TV e tudo mais, né? Todo mundo fica feliz, todo mundo te liga, mas o mais legal é mostrar que isso existe, mostrar que o Brasil está se preocupando com isso, porque a nossa estrutura jurídica tem um conflito de interesse. Como a perícia é feita pela polícia, né, os peritos são da polícia científica, às vezes existe um conflito de interesse. Às vezes pode a polícia estar envolvida em alguma coisa, às vezes, né, existem coisas que a polícia poderia, né, salientar em alguns casos que não são devidamente salientadas. Né? Por exemplo, as violações dos direitos humanos que os bandidos cometem, eles executam, eles torturam. Então esse tipo de auxílio, às vezes, eles não conseguem executar com todos os recursos disponíveis, muitas vezes por causa de falta de recursos, de falta de investimento do Estado. Os nossos políticos, eles não ganham voto investindo na perícia. Qual político que fala, se eu for eleito eu vou melhorar a perícia? Ninguém. E a gente nunca parou para pensar que fortalecendo a perícia, a gente fortalece o país como um todo. Mostrando quem fez ou não fez algo errado, a impunidade diminui, porque o inocente é absolvido, o
culpado é condenado com base em argumentos técnicos. A gente cansa de ver crimes que têm testemunha, que têm depoimentos, e o suspeito ele é inocentado por falta de provas. O que falta? É a prova técnica, na verdade. Então, o nosso objetivo é fortalecer esse processo como alguém da sociedade, pessoas que não são nem do Estado nem da iniciativa privada. Nós somos uma ONG. E nós também temos feito, eu vou falar um pouquinho, tudo que eu vou mostrar aqui tem um livro gratuito, um e-book. A gente tem a filosofia de sempre divulgar os nossos conhecimentos, né? Esse e-book depois eu vou mostrar o site para vocês poderem baixar. São mais ou menos 400 páginas ensinando passo a passo, desde como digitalizar o crânio até como reconstruí-lo, né? E a terceira frente de trabalho são projetos de promoção cultural. E é mais ou menos nessa linha que eu vim aqui conversar com vocês. Quando a gente faz a técnica de reconstrução do crânio a partir, né, do estudo dos ossos, né, a gente pode auxiliar a perícia criminal, mas a gente também pode abrir uma janela para o passado. E se eu reconstruir um crânio que é muito antigo, eu posso especular como aquelas pessoas se pareceram, né? Alguma questão de aparência física, alguma doença que ela pode manifestar nos ossos, a gente tem uma ideia de como era a vida há muito tempo atrás, né? Então é nesse aspecto, por exemplo, que a gente fez um dos nossos trabalhos com a reconstrução facial do crânio que pertence a Maria Madalena, de acordo com a Igreja Católica, né? E a gente vai falar sobre esse projeto. Então, a gente primariamente trabalha com a reconstrução de faces no âmbito forense porque é importante identificar as pessoas, especialmente quando são encontrados corpos que já estão em decomposição avançada ou esqueletizados. Eles são irreconhecíveis. Você não poderia nem mesmo chamar alguma pessoa para olhar ele, porque seria uma visão chocante e não ajudaria em nada. Eu pergunto para vocês, por que é importante identificar? Não vários alunos, tá? Por que é importante identificar alguém, gente, um cadáver desconhecido? Pode chutar, fica à vontade. Para saber quem é. Para saber quem é. Você quer saber quem é porque aquela pessoa, ela faleceu, né? Ninguém sabe como. E pode ser que seja um crime aquilo, né? Nós temos que saber se alguém tem que ser responsabilizado. O que mais? A família está procurando. Olha, por mais que às vezes a pessoa esteja falecida, a família tem o direito de saber que se faleceu, o direito de saber que está lá, o direito de sepultar dignamente, de acordo com sua cultura, com sua religião. Então isso é uma questão de vivenciar o próprio luto, né? A nossa vida não vai adiante sem passar por essa fase. A gente tem que sofrer, tem que chorar e depois aceitar e a vida segue. Se isso não acontece, fica uma coisa suspensa, não é? Né? A família do Vitor Belfort, a irmã do Vitor Belfort está desaparecida há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos aquela família olha alguém atravessando a rua, uma moça que parece com ela e olha numa falsa esperança, ou numa esperança verdadeira de que pudesse ser ela. Então isso é muito duro para as famílias, né? Mas tem mais coisas, é muito mais importante para quem está vivo a identificação. Porque a família precisa receber uma herança, uma pensão, um seguro de vida. A vida daquela família às vezes depende de ter alguém identificado, né? Então é por essas razões que é importantíssimo a gente identificar as pessoas, correto? Muito bem. Então veja só, é muito mais que um ato técnico fazer perícia para identificação humana, é um ato de humanidade. Tudo bem que é uma hora super difícil que os peritos vão atuar, mas é uma hora que também merece um toque de humanidade. Então, o trabalho da nossa perícia tem que ser valorizado. No nosso país eu sinto que a gente não pensa muito nisso, né? A gente logo já taca pedra no trabalho policial, mas é um trabalho muito bem executado por pessoas de bem. Em toda a área existem bons e maus profissionais, mas na perícia a maioria dos profissionais são muito bons e mal remunerados, várias vezes. Então veja só, é aí que entra a nossa área de odontologia e antropologia forense, né? A antropologia forense seria mais os estudos dos ossos, em vistas a tentar identificar alguém. Então tem vários serviços de antropologia forense no nosso país, onde atuam dentistas e atuam médicos, né? E os dentistas e os médicos eles examinam a ossada inteira. Então tem dentista trabalhando com fêmur, com bacia, com vértebras, tem, né? É uma área multidisciplinar aqui no nosso país. Nós não temos a formação dos antropólogos específica para isso ainda. Então, é um espaço ocupado por médicos e dentistas. Então, nós estamos buscando respostas para algumas perguntas. Imagine que existe um cadáver desconhecido e ninguém está procurando por ele, né? Então, a gente precisa saber o que esse cadáver é. Então, perguntas a serem respondidas. Primeiro, qual é o sexo da pessoa, né? Então, vocês podem observar que
esses dois crânios têm muitas diferenças de estrutura, não é? O da esquerda é de um homem, o da direita é de uma mulher. Por que eu sei que é de um homem? Porque a sua aparência geral é mais robusta, o seu tamanho é maior, você vê algumas expressões de diferenças que são parte, né, de uma questão de crescimento e de função. O crescimento do homem é mais prolongado e mais intenso que o da mulher. Então é por isso que nós temos músculos mais desenvolvidos e por ter mais hormônio de crescimento, algumas áreas ficam mais evidenciadas, como por exemplo esse arco supraciliar. E isso não é algo que eu estou achando, isso é algo que eu estou vendo. O da mulher já do contrário. E as diferenças funcionais? O corpo da mulher tem uma função que nós nunca teremos, a gestação. Então, os ossos da bacia da mulher são completamente diferentes dos ossos dos homens. Né? Então, qual é o sexo? Qual é a idade? Né? A gente observa que o corpo humano ele passa por mudanças progressivas, né, com o tempo, e saber olhar essas mudanças e conhecer com qual faixa etária essas mudanças são mais compatíveis, nos permite, né, por exemplo, estimar a idade de um cadáver desconhecido. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo o crânio de um feto, né? Mas se a gente olhar fora de contexto, algumas pessoas poderiam achar que, né, sem escala métrica, poderiam achar que fosse de alguém bem idoso, né? Porque já não tem dentinhos, né? Está com a face bem baixinha, né? Mas com um pouco de estudo e treinamento a gente consegue, com alguma precisão, estimar a idade. Qual é a ancestralidade? Nós não falamos mais raça. Raça é um conceito ultrapassado que foi criado para provar, entre aspas, a superioridade dos homens brancos sobre as outras ancestralidades. Hoje em dia a gente fala de ancestralidade que diz respeito aos parentes, né, aos ancestrais daquela pessoa, de qual região eles vieram. Então nós temos lá na esquerda um crânio de ancestralidade europeia, aqui no meio africano e aqui um asiático. Tem muitas diferenças entre eles. Né? À primeira vista, crânios parecem todos iguais, mas eles são muito diferentes entre si. Por que essas diferenças se expressam? Porque os seres humanos eles migraram da África, uma parte foi para a Europa, outra parte foi para a Ásia, e lá eles foram se isolando. Então tem um isolamento genético, influências no meio ambiente. Por exemplo, o estilo de vida, a radiação que tomou, a alimentação que tinha, os hábitos culturais. Então isso tudo gera diferenças. Então pode ver, por exemplo, que o nariz do europeu é bem estreito, os outros dois são mais largos. Você pode perceber que o africano tem a tendência a ter um prognatismo, os dentes projetados para frente. Né? Você vê que o asiático ele tem ossos da face muito largos e esse perfil da face retinho. O africano ele tem essa parte aqui mais larga. Então são coisas que eu estou vendo e relatando. Então é possível sim você determinar, né, e estimar a ancestralidade. Se a gente dividisse a humanidade em 3 gavetinhas, a gente dividiria a grosso modo, né, desta maneira. E com base também no estudo dos ossos, a gente pode tentar ver se a pessoa tinha uma patologia, um trauma aqui e diferenciasse ela da multidão. Aqui nós estamos vendo um pedaço de um fêmur de uma escavação medieval na República Tcheca. Essa aqui é a parte da cabeça do fêmur, né, onde o fêmur se encaixa na bacia, e aqui nós temos esse grande volume. O que poderia ser esse grande volume aqui? Isso é um cabo ósseo. Essa pessoa já quebrou a perna, só que essa fratura ela se consolidou, ela grudou uma na outra de uma maneira errada. Não tinha ortopedista na Idade Média, né? E aí o que acontece? Qual é a implicação? Se eu estivesse tentando saber quem é essa pessoa, o que eu poderia dizer sobre essa pessoa com base nesse achado? Ela mancava. Ela mancava de qual lado? Lá do lado direito. Então são coisas que eu vou evidenciando com o estudo ósseo. Então, quando eu pego essas informações, eu estou traçando, na verdade, um perfil biológico. Isso é diferente de identificação humana. Né? O perfil biológico só tem informações daquela ossada. Identificação humana, eu preciso de uma comparação de dados. O cadáver de alguém que possa ser aquele cadáver. E os meios para se fazer isso, que são aceitos atualmente, são 3. As impressões digitais, o DNA e o exame por arcadas dentárias. Né? Então a identificação humana pelas arcadas dentárias é um processo de comparação. Né? Nada mais, nada menos do que comparar documentações de dentistas que já atenderam uma suposta pessoa com a dentição do cadáver. Certo? Agora, quando não tem
essa documentação de antes, né, que a gente chama de antemorte, é que está o problema. A gente fica num beco sem saída, porque eu não consigo comparar, então eu só sei dados daquele cadáver, mas não tem ninguém procurando ele. Ou seja, nós temos evidências insuficientes. O foco é no perfil biológico e o último recurso, então, seria a reconstrução facial forense. O objetivo dessa técnica é dar uma faísca de memória em alguém que possa conhecer, ter conhecido aquela pessoa em vida. E quando você tem essa faísca, opa, aquele cara parece aquele que desapareceu aqui do bairro. Aí a pessoa entra em contato com as autoridades e aí sim vai poder fornecer uma documentação de dentista, uma amostra de DNA de uma escova de dente, por exemplo, o RG para poder comparar as impressões digitais. É assim que funciona. Então, reconstrução da face não é para identificar, e sim para reconhecer. É um meio auxiliar, né? E essa é a diferença entre reconhecimento e identificação. Quem é essa pessoa? Você. Eu? Pô, cara, sério? Você acertou. Isso aqui, ó, o que é isso? Isso aqui é um trabalho que a gente publicou. Você foi muito bem, na verdade. O que acontece aqui, né? É um trabalho que a gente está testando técnicas com pessoas vivas, para justamente ver se existe uma compatibilidade, né? Porque se eu reconstruo alguém do passado que eu não tenho como comparar, fica fácil, né? Mas eu preciso ver o desempenho dessa técnica com alguém que está vivo. Então você pode ver que tem coisas que são compatíveis e coisas que não tem nada a ver. Nunca vai ser um crânio idêntico à pessoa viva. Nunca. É impossível isso. Tem muitas informações que os tecidos duros não fornecem. Então, o que ficou compatível? Ó, a largura da boca, a largura do nariz, o formato geral da face, né? O que não está tão compatível? Ó, o formato dos olhos, né? Então, tem coisa que fica boa, coisa que fica tão boa. Mas, de modo geral, o objetivo foi atingido, você reconheceu. Se eu fosse seu irmão, por exemplo, tivesse desaparecido, você ia olhar isso aqui, você ia reconhecer com mais facilidade ainda. Você olha com mais atenção. Então, esse é o objetivo. Identificação e reconhecimento. Você pode achar que sou eu, mas de repente não é. Pode ser alguém parecido comigo, que também estava desaparecido. Muito bem. Então, esse método chamado reconstrução facial forense, ele pode ser feito de vários modos, em 2D ou 3D. Em 2D, a lápis. Né? Você desenha a face em cima de uma foto, de um tamanho 1 para 1 de um crânio, ou você pode fazer de maneira plástica, né? Na mão, igual a gente já viu nos seriados, ou digital. E esses métodos digitais, eles podem ser automáticos, semi-automáticos ou manuais. Então, são vários métodos para se chegar ao mesmo objetivo. Né? Então, a técnica clássica, né? O estudo antropológico é feito, não dá para reconstruir sem estudo antropológico, então tem que ter um dentista, um médico, um antropólogo estudando. Né? E aí a gente seleciona, de acordo com o perfil biológico, uma tabela de espessura média de tecidos moles. Então isso é um dado populacional. Então tem um dado para norte-americanos, tem um dado para brasileiros, tem um dado para brasileiros homens, brasileiros mulheres. Então a gente escolhe com base no estudo antropológico, a gente coloca alguns marcadores sobre o crânio que vão orientar quanto de pele que vai ser colocado aí em cima. Então um dos métodos diz respeito que você vai reconstruindo os músculos principais que dão o formato do rosto. Quando eu tenho isso aqui, ó, que é até uma visão meio macabra, né? Você tem como se fosse um andaime, né? Uma estrutura geral. E aí vem a camada de pele por cima e dá um formato que é individual para aquele crânio. Por quê? A estrutura da anatomia permite você saber aonde começa e termina cada músculo. Então é um dado objetivo, reprodutível, né? Não tem uma coisa de adivinhação. Muitas pessoas criticam, né? Falam, isso aí é muito mais arte do que ciência. Até aqui é pura ciência, não teve nada de artístico ainda. E aí, por fim, né? Se houver, a gente faz o acabamento. Se houver objetos, vestimentas, pode ser caracterizado e aí a gente divulga, passa para a autoridade divulgar, juiz ou delegado. E aí a gente fica na esperança de que a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, veja e reconheça. Então, realmente é a luz no fim do túnel. É um tiro no escuro. E aí o que acontece? Pensando que no Brasil isso poderia ser mais aplicado, a gente tem um problema sério de pessoas desaparecidas aqui,
e na verdade muitas pessoas já foram encontradas, mas não foram identificadas, fui fazer parte do meu doutorado fora. Consegui uma bolsa de estudos pela CAPES e fui para a República Tcheca, que é este paizinho no meio da Europa, não é nem no leste, é no meio. Aqui está a Alemanha, Polônia, Eslováquia e Áustria, certo? O que eu vou fazer lá? Eu fiz um estágio no laboratório de antropologia forense, super avançado, com muitos recursos em 3D lá, coisa muito chique mesmo, né? E lá eu aprendi o que é trabalhar com scanner, o que é trabalhar com métodos avançados de análise de forma, e tive acesso a muitos brinquedos que aqui no Brasil nem sonhava em conhecer. Então, um scanner 3D, impressora 3D, né? Scanner de face, né, da pessoa viva, essas caretinhas para modelagem em 3D, o mouse 3D, microscopia mais avançada. Achei maravilhoso, aprendi bastante. Só que o tempo inteiro eu estava muito incomodado, porque aqui no Brasil, o que isso ia, né, ajudar? Quando que os IML, já conheceram o IML? Então, é um lugar que não tem isso, né? E eu pensava muito que a minha pesquisa ela tem que ser relevante, o poder público investiu um dinheirão em mim. Eu ganhava 1.400 euros por mês para estar lá. Beleza, 1.400 euros, pensa hoje, você ganhar isso para estudar, que delícia. Mas ó, você precisa de fazer esse investimento valer, né? Então, qual é a nossa realidade? Não tem esses aparelhos, você tem dificuldade para ter dinheiro para comprar esses aparelhos e você precisa de ter, se for para ter um aparelho, tem que ser funcional. Tem uma fila enorme de pessoas para serem identificadas dos IMLs e ninguém está conseguindo dar conta dessa fila, certo? Então, com isso em mente é que eu pensei, como é que eu vou fazer isso aqui se aplicável no Brasilzão? E aí eu conheci na internet o trabalho deste cara aqui, chamado Cícero Moraes. O que o Cícero Moraes, que mora aqui em Sinop, no norte do Mato Grosso, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo reconstruções faciais também, pelo método digital e usando software aberto. E eu fiquei assim, opa, nós estamos estudando a mesma coisa. Até então eu só trabalhava com a técnica manual, e o que me deixou intrigado é que ele transformava os crânios em digital sem scanner. Que isso sempre a gente dava com a cara nessa porta. Ah, precisa trabalhar em 3D. Vai digitalizar o crânio com o quê? Ah, com o scanner 3D? Não tem. Tem tomógrafo. Ah, beleza. Posso usar o tomógrafo? Não. Tomógrafo para quem está vivo. Vai botar um defunto aqui? As pessoas pensam isso. Ah, eu tenho um amigo que tem uma clínica. Ele falou, cara, eu não posso, porque se alguém fica sabendo, vão falar que eu estou botando defunto aqui, que eu estou fazendo experiência para Frankenstein. Então, você acaba com os lucros do seu amigo. E acaba mesmo, né? As pessoas têm umas ideias assim que vai longe a imaginação. E aí o que aconteceu? A gente começou a estudar junto. Falei, ô Cícero, eu estou aqui, ó, na Disneylândia do 3D, e eu quero saber qual é o desempenho do seu método com um software gratuito. Vamos começar a fazer uma parceria. A gente começou em 2012. E aí que eu conheci o universo do software aberto. E eu fiquei maravilhado. Por quê? Com esse avanço de tecnologia que a gente viu, é muito fácil trocar informações. Então é muito fácil mandar e receber um crânio, por exemplo. E o que é mais legal? Nesse ambiente todo mundo colabora, né? Os usuários do software aberto, eles sempre colaboram um com o outro. Ó, estou tendo um problema com tal coisa. Você vai ter sempre gente estudando para tentar ajudar você. E com isso a gente se torna independente de empresas, né? Eu não preciso mais ter a atualização desse ano, senão meu software vai ficar travado. É um ambiente seguro, porque com o tempo, quanto mais gente trabalha para melhorar aquele software, menos instabilidades ele terá. E a gente tem até o conceito do open source, que seria o código aberto, né? Aquele código que faz o programa funcionar, ele pode ser modificado e o desempenho do programa pode ser melhorado e ele pode ser adaptado para diferentes necessidades. Então a gente começou a entrar por esse mundo. E qual é o método de transformar um crânio em 3D sem scanner? Chama-se fotogrametria. E ele é feito com esses dois programas aqui, ó, PPT-GUI e MeshLab. Basicamente, a grosso modo, você faz várias fotografias do crânio, processa elas com o PPT-GUI. Ela vai transformar essas fotografias numa nuvem de pontos. O que é uma nuvem de pontos? Você
esse crânio aqui, ó. Aí eu faço várias fotos ao redor dele. Então tem a pontinha do queixo, fiz uma, vim para cá, fiz mais uma foto. A pontinha do queixo, nas duas fotos, eu posso cruzar ela e eu vou ter nesse ponto aqui uma coordenada espacial, x, y e z. Quando esse processo é feito milhões de vezes, eu tenho vários pontos e esses pontos vão guardar semelhança com o formato do crânio. Depois disso eu converto numa malha 3D. Essa malha, por exemplo, pode ser impressa. Isso aqui foi impressa a partir do crânio que foi digitalizado com fotogrametria. Eu vou passar aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. Ele está cortado porque a área de impressão era de 20 centímetros de altura. Então veja só como são avançados os aparelhos necessários para fazer a técnica de fotogrametria. Ninguém dispõe desses aparelhos atualmente, né? São super restritos. E aqui, né, eu e o Cícero fazendo uma fotogrametria e o resultado é bastante legal. Você captura o formato e textura, né? Tem vídeo mostrando isso, tá certo? O nosso livro também mostra isso. E a gente ficou assim, beleza, isso é muito interessante. Só que o mundo acadêmico é um mundo árduo, né? As pessoas no mundo acadêmico, elas precisam de provas, elas precisam de demonstrações. Então a gente ficou naquele impasse. Isso funciona? Beleza, funciona, mas qual é a precisão? A gente não vai conseguir circular no meio científico sem demonstrar que isso é bom mesmo. Então o que a gente fez? Um estudo com 6 crânios. Aqui não são fotos dos crânios, são os crânios digitalizados. E a gente comparou o escaneamento a laser com o escaneamento digital. Como que essa comparação foi feita? Um programinha aberto também, que sobrepõe os 2 crânios, e a diferença de relevo, ela é expressa na forma do mapa de cores. Onde está vermelho, o crânio da fotogrametria está saltado para fora. Onde está azul, ele está afundado para dentro. E onde está verde, não tem diferenças. Qual é a cor predominante aí? Verde, Brasil. Tá bom, mas eu quero saber quanto. Isso é legal, mas quanto que isso representa? Quanto? Ah, tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma curva de distribuição das médias das diferenças. E elas se concentram aqui no intervalo de mais e menos 0,7 milímetro. Aqui é mais 1 menos 1 milímetro. Ou seja, nós estamos com uma precisão comparável a de um scanner a laser. Certo? Olha só, o grito de independência para o brasileiro, né? Brasileiro sem nada de grana, trabalhando nas condições mais adversas. Isso aqui representou para a gente um momento histórico. Então, ultrapassado esta primeira barreira, a gente seguiu adiante pesquisando qual programa aberto poderia ser usado para fazer aquelas técnicas manuais no ambiente aberto, né, sem pagar nada e sem inventar nada. A gente só estava reproduzindo no ambiente virtual o que a ciência já preconizava e aceitava. Então, pouco tempo depois, né, a gente publicou, e esse artigo aqui também pode ser baixado de graça, esse protocolo para fazer as reconstruções faciais forenses com software aberto. Né? Como funciona o método? Bom, aqui nós estamos vendo uma captura de tela do Blender, que é um programa de modelagem 3D, animação e tudo mais. Gente, não tem segredo, é o que a gente faz na mão dentro do computador. Então nós temos o crânio, aqui nessa altura o estudo antropológico já está feito, a gente coloca os marcadores, aqui não dá para ver muito bem, mas ó, tem umas setinhas aqui, elas representam aquelas borrachinhas que foram coladas no crânio, de acordo com ancestralidade e sexo. Aí elas são posicionadas nos pontos craniométricos e eu vou para um outro programa, né? Eu falei, putz, aí o que pegava? Para quem não é artista 3D, é difícil modelar. É difícil modelar na mão, dentro do computador é pior ainda. Então o que a gente faz? A gente achou um outro programa chamado Make-Human. E esse programa é interessante, você faz bonequinho com ele. Faz bonequinho mesmo. Avatar, né? Desculpa, aqui no meio da tecnologia chama Avatar. E como é que funciona? Você pode pegar aqui essas barras e deslizar elas e o bonequinho vai se adaptando. Então, coloca o masculino ou feminino, velho ou novo, né? Alto, baixo, gordinho, forte. E olha só que legal, eu tenho as 3 ancestralidades aqui, ó. Africano, asiático e europeu. Eu posso inclusive fazer uma pessoa miscigenada, igual está aqui. Bacana, né? O que eu faço? Eu faço um bonequinho mais ou menos com as características daquele crânio, né? Eu posso até botar uma imagem do crânio ali para sobrepor e ter uma ideia, né? Eu tenho uma ideia aqui nessa fase do crânio, eu tenho uma ideia de qual é o tamanho do nariz, onde está a boca. Eu vou deformando, né? Consigo deformar a face em função desse
100%, mas já fica mais ou menos no rumo. Aí o que eu faço? Eu vou exportar esse avatar. Ó, pra você ter uma ideia, uma foto minha e o jeito, um bonequinho foi deformado para se adaptar ao contorno da minha face, né? Tem uma ideia de como você consegue individualizar. Aí eu pego aquele bonequinho, trago ele para dentro do Blender e eu visto ele em cima do crânio. Eu vou ajustando ele em cima dos marcadores, como se fosse esticar o lençol de uma cama. Então ele é trazido de volta, né? E ele fica meio bagunçado, né? Ele traz e fica bagunçado. Aí você vai ajustando ele de pouquinho em pouquinho, né? E aí consegue adaptar. O que é legal do 3D? Eu consigo esboçar. Eu sei que o centro do olho está aqui, ó, tem uma linha aqui, eu sei que o canto da boca está aqui, ó, a altura do lábio está aqui. Eu tenho vários recursos que às vezes na técnica manual eu perco. Coloco uma massinha ali e perdi a informação. Aqui eu posso desfazer, né? Tem uma liberdade muito grande. Né? Muito bem. E eu posso mostrar isso aqui no meu laudo pericial de maneiras ilustrativas. Porque quem está lendo o laudo não é da área. Uma pessoa leiga, é um juiz, é um advogado, um delegado, é a pessoa que pode estar sendo processada, enfim. E aí eu tenho uma noção final da pessoa, né? Aqui ainda está sem textura. Essa fase aqui é o máximo que a gente consegue chegar só com base nas informações que o crânio nos fornece. Mas essa é a pessoa de verdade. E aí? Mais ou menos? Ruim, bom, o que vocês acharam? Mais ou menos, né? Mais ou menos, é aquela coisa. A gente ainda está estudando para saber qual é o desempenho da técnica. Dos estudos que a gente tem feito, pô, isso aqui me parece que está no caminho certo, viu? Né? Está no caminho certo. Então a gente tem feito alguns testes, né? Então, por exemplo, a pessoa de verdade e a face dela reconstruída, e a gente está conseguindo expressar aonde que está diferente e qual é o valor dessa diferença. Né? Tem outro teste aqui lá na esquerda da pessoa, né? No meio a reconstrução e aqui uma sobreposição das duas. Né? Dá para ter uma ideia de onde que está compatível e onde não está. E a minha prova de reconstrução. Eu sacaneei com o Cícero, mandei o meu crânio para ele e falei, ó, reconstrói aí. Não dei pista para ele, só dei o estudo antropológico, que é a faixa etária, o sexo e ancestralidade. Então o resultado foi esse aqui. Né? Então a gente está estudando assim em pessoas vivas. E aí, né, isso é para ajudar o forense. Agora eu vou mostrar para vocês um caso que é arqueológico. A reconstrução facial de Santo Antônio. Como é que funcionou? Né? Eu e o Cícero, a gente recebeu fotos de um crânio vindas da Itália. E a gente fez o estudo antropológico. Muitas vezes eu faço estudo antropológico indireto, porque eu não tenho informações bastante. E aí a gente viu que eram fotos que pertenciam, né, a um homem branco entre seus 30 e 45 anos. É uma faixa ampla, porque quanto mais velha a pessoa, mais amplo ficam os intervalos de estimativa. Né? E aí, essa foi uma parceria do Brasil com a Itália. A gente trabalhou com arqueólogos do Arctim e essas duas instituições, o Museu de Antropologia de Pádua e o Centro de Estudos Antonianos, que é uma entidade católica. Né? Então, o que a gente fez? A gente pegou as fotos, digitalizou o crânio. Quando as fotos davam conta do crânio com essa textura, né? A gente achou muito estranho, a gente não sabia quem era. E fomos estudando e a gente aplicou o método, igual a gente sempre fez. E quando chegou nesse ponto aqui, a gente mandou para a Itália. Falou, ó, a gente chegou nesse resultado. E a gente não sabia quem era. Eles não contaram de propósito, né? Para não influenciar o resultado. E aí, quando a gente mandou, eles falaram, ó, mandou o link da Wikipédia, né? Em italiano, Santo Antônio de Pádua. Eu não entendo nada de italiano, não sei se eu entendo. Ele puxou para o português e estava lá Santo Antônio de Lisboa. A gente achou estranho, né? Porque é de Pádua ou de Lisboa? Ou será que existe uma franquia dos santos, né? A gente não tem religião. A gente às vezes dá essas bolas fora aí. E aí a gente foi aprender sobre ele. A gente foi ler e falou, caramba, é o Santo Antônio, aquele da festa junina, aquele do casamento. É esse mesmo. Esse mesmo. Inclusive é o crânio dele que passou na mão de vocês, hein? Ó, quem não queria casar aí, ó, não tem mais saída. E aí, a gente aprendeu sobre a vida dele, né? E nós tivemos acesso a informações históricas dos arqueólogos e dos historiadores. E aí a gente conseguiu caracterizar
caracterizado com o cabelo dos franciscanos da época, as vestes, né, não é aquele manto marrom que a gente está acostumado a ver, era cinza na realidade, e a gente mandou sem barba. E aí, quando a gente falou, por que tem essa barba aqui, né? Nossa, que pecado, né? Uma heresia, um santo que a gente vê na igreja, lindo, angelical, parecendo uma pessoa, né, de, sei lá, uma aparência questionável. O que isso aí é, na verdade? Isso é uma questão que a Igreja Católica colocou para a gente. O Santo Antônio, ele peregrinava e fez voto de pobreza. Então, se visse ele na rua, não era a pessoa mais assim apresentável, né? Então, assim foi que a gente chegou nesse resultado final. E aí, a gente pensou, vamos fazer esse projeto ficar bacana. A gente preparou isso para ser impresso em 3D. E a gente mandou para o CTI aqui, em Campinas, né? CTI é um Centro Federal de Tecnologia, Renato Acha, que sempre tem parcerias conosco. E eles imprimiram em 3D a cores. E olha só, quando saiu, né, deu essa diferencinha de cor. E a gente pensou que essa peça ela era muito fria, uma peça pouco assim, né, sem a mão do homem, uma coisa que toca tantos homens. E aí essa pessoa foi retocada por uma artista sacra, a Mari Bueno, dá para ver ela aqui em cima do andaime, né, trabalhando com arte sacra, e ela deu um retoque e reavivou as feições, né, do rosto. E então Cícero levou lá para a Itália, né, levou um sem pintura e um com pintura. Esse aqui a gente chamava ele de patinho feio, porque, né, tinha as mãos de um brasileiro, tinha profanado ali, né, aquela coisa, e eles escolheram esse para ficar lá. Ficou lá na Basílica de Padua durante 10 dias. Em 10 dias teve 10 mil visitantes que assinaram lá o livrinho. E aí a gente ficou doido, porque isso foi repercutindo no mundo de um jeito que saiu em tudo quanto é lugar. A gente perdeu o controle. Saiu até no Fantástico. A gente nunca tinha, né, tido experiência assim, de sair em programa de televisão. Normalmente sai no jornalzinho do bairro, né? E aí saiu Fantástico. Isso aí marcou bastante nossos trabalhos. E olha que interessante, o pessoal da Igreja Católica mesmo já toma essa imagem como base para fazer outras imagens sacras e já misturou. Ciência e religião já misturou, não tem mais jeito. Outros trabalhos que a gente fez, né, foram os crânios dos santos peruanos. A gente viajou até Lima, já depois dessa repercussão viajamos até Lima, ficamos lá dentro do convento de Santo Domingo. Dessa vez a gente teve acesso aos crânios em si, né? Então a gente fez um laboratório de dentro do convento, fica só os monges, ninguém podia entrar. Se sentiu assim muito honrado de estar lá. E a gente fez nossa rotina de trabalho, né? É uma repercussão muito grande, a imprensa sempre querendo saber, e aí a gente entregou o resultado lá, né, na capital, e foi uma repercussão muito grande, né? Porque isso aí é como se fosse para os peruanos Nossa Senhora de Aparecida para nós brasileiros, né? E aí começou a repercutir, olha só onde saiu, saiu na Rádio Vaticano, pode ser que o Papa tenha lido isso aí, né? E saiu em muitos jornais. Olha só que bacana, na Polícia Nacional do Peru, a padroeira deles é Santa Rosa de Lima, e saiu lá no site deles, estampado, e um monte de gente imprimiu o pôster, a gente nem sabia quem era. Esse pôster começou a circular pelas ruas de Lima no dia da padroeira. Então uma mistura muito interessante no trabalho, que é de pessoas nerds, né, cientistas, que já tocou o coração das pessoas mais fervorosas no catolicismo. E tudo isso foi feito com uma impressora 3D, a gente imprimiu os rostos, e lá no Guarujá tem uma paróquia de Santa Rosa de Lima. Então, está aqui eu, Cícero, entregando o busto, né? Aí já com a mão de um artista, o prefeito do Guarujá lá, inaugurando o busto, né? Santa Rosa de Lima, saiu até no Diário Oficial, foi bacana pra caramba. E a gente já está fazendo imagens sob encomenda que mistura a reconstrução facial com a imagem em si sacra. Então a gente está misturando muita coisa aí, mas é interessante, né? Ciência e religião caminhando juntas. A gente também fez um trabalho de reconstrução facial de Maria Madalena. Então esse é um crânio que fica lá no sul da França, e a gente fez o estudo indireto dele, e aí chegou nesse resultado, né? A gente também acabou saindo outra vez no Fantástico, a gente não esperava que isso fosse acontecer. Eu conheci a Carla Vilhena, quando é muito gata mesmo ao vivo, isso é bem gata mesmo, não esperava. Tudo isso que eu mostrei para vocês, você pode entrar no site do Cícero e baixar o nosso livro, tá? Cícero Moraes, eu dei um cartão para ela, para reproduzir o gosto dela, para assim. Então, aí é um trabalho que tem direitos autorais, né? O pessoal da Globo é meio complicado com isso, né? E eu só queria mostrar muito rápido aqui, até para respeitar o tempo do nosso próximo palestrante, o
trabalho que a gente tem fazendo com impressão 3D. A gente tem feito toda essa técnica de digitalização, a gente está aplicando para a medicina veterinária. Então, a gente tem um grupo de pesquisa chamado Os Vingadores. Isso surgiu como uma brincadeira, a gente não planejou isso, tá? Porque são veterinários, dentista, eu e um designer 3D, gente diferente, tem velho, tem novo, tem gente que é de Sinop, São Paulo, Santos, Brasília. O que a gente tem feito? O primeiro trabalho que deu certo nosso foi de 2 animais. Vocês viram isso aqui? O jabuti Fred, né? Perdeu o casco no incêndio, a gente fez um novo, imprimiu, e aí o artista pintou, ficou bem bacana, e o tucano Zequinha bateu na janela, quebrou o bico, a gente imprimiu e botou um novo lá para ele. E a gente tem feito vários, né? Uma gansa Vitória, papagaio verdinho, tucano bicolino. E a gente fez aí há pouco tempo o araçaí, que é o tipo um primo do tucano. Né? E são bichos que não tem dono. Não tem dono, não tem ninguém que vai pagar a consulta do veterinário, não tem ninguém que vai pagar a gente faz isso de maneira voluntária, né? E por último saiu a arara Gigi. Aí a gente foi ousado, a gente pegou, pediu para o pessoal do CT imprimir em titânio. E a gente cimentou um bico de titânio nela, porque a arara usa o bico para funções muito exigentes, ela escala, ela quebra sementes. Então ela se pendura naquele bico. O bico tinha que ser muito forte. E aí a gente fixou. Né? E olha só vou passar rapidamente. Saiu na Fox, Huffington Post, Yahoo News, Estadão, Associação de Medicina Veterinária dos Estados Unidos, em croata, espanhol, turco, húngaro, birmanês, chinês, polonês, holandês, canadenês, francês, mongol, russo, malai, ucraniano, alemão, mandarim, búlgaro, finlandês, árabe, japonês. Rapaz, hein? Doido, o negócio viralizou mesmo. Só para fechar aqui, ó. A reconstrução facial, voltando lá no começo, hein? A gente foi longe. É um instrumento para a gente ajudar a identificação humana, a gente viu por que é importante identificar as pessoas, mas também uma janela que a gente abre para o passado. E a tecnologia aberta, não fosse pelo trabalho de pessoas que desenvolvem o software livre, nada disso seria possível. Esse é o método que é mais acessível para a gente se guiar para o futuro de maneira igualitária e verdadeiramente transformadora. O trabalho em equipe, a gente sempre contou com muitas pessoas trabalhando juntos. Sem o trabalho em equipe, isso nunca seria possível. Né? A gente evolui cientificamente e humanamente. E, não sei se vocês perceberam, mas o meu sistema operacional aqui é o Ubuntu. O Ubuntu vem de uma filosofia africana, né, que diz: eu sou o que sou porque todos são o que são. Né? É uma coisa que pensa na coletividade, o seu bem, na verdade, ele é gerado pela coletividade. Então, a sua ação também deve se pautar pelo bem da coletividade. É isso que a gente tem que trabalhar. Certo? Então, muito obrigado a vocês pela presença aqui. Os meus contatos estão aqui. Eu vou estar também aqui pela feira, a gente pode conversar. Eu não tive tempo, mas eu tenho várias próteses aqui, ó, o bico do tucano, o bico do araçari. Depois a gente pode mostrar ali, certo? A gente vai conversando. Muito obrigado a vocês.